Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra com os amados que fica em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, do 1 até o 3. O mundo não vai ter paz. Por que não vai ter paz? Porque está escrito na palavra de Deus que não vai haver paz. Desde os tempos antigos até o dia de hoje, não se houve paz, não vai ser agora que vai ter, quando se aproxima a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele diz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, não é essa paz que o mundo ele traz, mas sim a paz do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então temos que saber interpretar as coisas. A palavra de Deus diz aqui, em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 até o 3, diz o seguinte, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Então perceba que Paulo ele não estava preocupado com a hora, com o dia, com o ano que dá a volta de Jesus. Porque o próprio Jesus ele diz, lá em Mateus capítulo de número 24, vou mostrar agora, que nem os anjos, nem o Filho do Homem, senão o Pai sabe o dia e a hora em que ele voltará. Antes o título diz assim, a vinda do Senhor é certa e repentina. Repentina porque vai ser de repente. Ninguém vai estar esperando. Olha o que diz no 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O ladrão ele não avisa quando ele vai vir. Ele vem de repente. Ele vem assim no momento que você não está esperando. Assim será a volta do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, em Mateus capítulo de número 24, verso de número 36, diz isso, 24, 36. Olha o que diz, Jesus falando, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então as pessoas enganam as outras, falando que Deus deu revelações, que Deus mostrou o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. O diabo tem enganado as pessoas, falando de hora, de dia, até de ano. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo aqui, ele falando em Mateus capítulo 24, verso 36, que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém, ele tá aqui, ele foi categórico aqui, ninguém sabe, senão o Pai, nem os anjos sabem. E ele diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então você veja hoje que as pessoas elas fazem festa, elas ficam na bagunça, na farra, na bebedeira, em tudo o que não presta. Então na época de Noé também era da mesma forma. As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento. Quando veio o dilúvio, naquela época nunca tinha caído uma gota de água, mas de repente veio o dilúvio. Assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas vão estar fazendo coisas inconvenientes na presença de Deus, quando mesmo voltará e levará consigo aqueles que fizeram a tua vontade, que fizeram a vontade dele. Então, aqui em Mateus, capítulo de número 16, ele fala que ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Olha o que diz Mateus, capítulo de número 16, verso de número 27, olha o que diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não é fácil seguir a Jesus, realmente, de fato, porque lutas virão. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo ele diz aqui, em Mateus capítulo de número 16, no mesmo capítulo, verso 24, Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, vai salvar a sua vida. Por quê? Porque na verdade a pessoa ela perde a sua vida quando ela deixa os prazeres desse mundo. Ela deixa as coisas fúteis desse mundo, as vaidades, todas as coisas que são abomináveis diante dos olhos de Deus. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, ele diz aqui no versículo 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Então,
Não adianta o homem ganhar o mundo todo. Não adianta o homem ele ganhar a fama desse mundo, toda a fama. Não adianta ele ganhar todo o status desse mundo, todos os status. Não adianta isso, porque de nada vai adiantar ele ganhar esse homem. Quantos artistas que nós vemos que já passaram na TV, que hoje ninguém nem lembra dessas pessoas mais. Por quê? Porque é como a flor, é como Isaías diz lá, Isaías 40, porque toda a carne é erva, e toda a sua glória é semelhante à flor da erva, segue-se a erva e caem as flores, mas Deus não, o reino de Deus é eterno, o reino de Deus, ele dura para sempre, e não é fácil seguir o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus aqui também, capítulo de número 10, diz o seguinte, Mateus capítulo de número 10, verso 34, fala sobre as dificuldades, olha o que Jesus diz, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Espada é símbolo de guerra, é símbolo de batalha ou até de morte. Olha o que diz aqui o versículo 31, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Por quê? Porque Jesus ele é contra a família? Não, absolutamente não. Ele é a favor da família, mas ele quer dizer através dessa palavra que por causa dele, o filho aceitando ele, recebendo ele como Senhor da sua vida, o pai não aceitaria. A filha recebendo ele como Salvador, o único Senhor e Salvador da vida dela, a mãe não aceitaria. Então isso traria uma contenda dentro de casa. Traria uma guerra dentro de casa. Por quê? Porque carne não pode se dar com o espírito, como Paulo ele diz lá em Gálatas, que a carne e o espírito são opostos entre si. Então ele diz aqui no verso 36, assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai, agora ele faz uma observação, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Tem outra parte aqui na Bíblia que diz, aquele que ama a sua própria vida, ou até mesmo a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui ele continua dizendo, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, ou seja, aborrece a sua vida. Quem acha a sua vida, perde. Quem todavia perde a sua vida, acha. Por quê? Porque a nossa vida não está aqui na terra, não está nesse plano. Olha o que diz Mateus 10 aqui, para dar uma encaixada nessa palavra. Olha o que ele diz, Mateus 10, 21, os da própria casa serão inimigos por causa de quê? Por causa disso aqui, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, que são seus pais, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra nos diz assim, lá em Lucas capítulo de número 12, fala sobre fogo e dissensão, e Jesus fala, eu bem quisera que já estivesse a arder. Olha para você ver que profundidade que é isso, porque nada desse mundo vai entrar no reino de Deus, nada, absolutamente nada. As coisas corruptíveis não entrarão no reino de Deus. Nada que seja da carne entrará no reino de Deus. Então de nada adianta você ficar bonitinha para as pessoas te verem no meio da rua, toda vaidosa, você mulher. Não adianta você, homem, achar que faz academia, que fica todo fortinho para mostrar para as mulheres que você é o todo bombadinho, que isso aí vai resolver alguma coisa. Não. Todos nós passaremos dessa para outra. Esse corpo mortal que você está vendo aqui, a terra daqui uns dias vai comer. E então, a partir do momento que a pessoa ela morre, os anjos de Deus vêm buscá-la ou os anjos da morte. Um dos dois, ou os anjos da vida ou os anjos da morte. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então nós temos que fazer o quê? Se apegar a Deus. Quando ouvirem falar sobre paz e segurança, como nesses últimos tempos muitos estão prometendo, a religião, você já percebeu que a religião já fez uma aliança com a política. Historicamente falando, política e religião nunca se deram bem. Mas nesses últimos tempos, a política e a religião, elas estão fazendo aliança. E o que isso vai acontecer? O que você está querendo dizer com isso, Vinícius?
é que isso, o anticristo, ele está preparando tudo. Vão fazer um grande ajuntamento. Estão querendo juntar as religiões. Cristãos, vou falar religião. Cristão não tem nada a ver com evangélico, com católico, com espírita, nada. Cristão é cristão e pronto, e acabou. Então estão querendo fazer um ajuntamento. Espíritas, católicos, evangélicos vão fazer somente um povo só. Para quê? Para que o anticristo governe a todos. Perceba, irmão, abre os seus olhos para essa realidade. O anticristo, ele está preparando. Você não está percebendo? Os líderes religiosos, eles apoiando a política. Nunca aconteceu isso em toda a história, mas nessa política está acontecendo isso. Por quê? Porque essa é uma preparação para o anticristo. Se você olhar pelos olhos espirituais, você vai perceber isso. O cristão de hoje em dia, os que se dizem evangélicos, eles não querem sofrer por causa de Jesus. Eles não querem sofrer como no passado os nossos irmãos cristãos sofreram. Os cristãos de antigamente, eles sofriam quando pegava-se ali um cristão, uma mulher ou um homem, e falava: você é cristão? Ele dizia: sou cristão. Então vamos colocar você na arena lá com os leões. Eles diziam o seguinte: vai me jogar na arena? Eles davam risada. Vai me jogar? Pode me jogar, já vou tarde. Por quê? Porque aquele que tem o Espírito Santo na vida dele, ele sabe para onde ele vai. Quando ele é perseguido, ele se alegra porque Jesus está na vida dele. O Espírito Santo, ele tem convicção que o Espírito Santo está na vida dele. Hoje o cristão não quer ser perseguido, ele não quer ser apedrejado, ele não quer ser muitas das vezes ali incomodado. E Jesus, ele falou que isso aconteceria. Olha o que diz aqui Mateus capítulo de número 5, verso de número 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, ou seja, a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os profetas não tiveram vida boa. Os profetas foram perseguidos porque pregavam contra o pecado. Hoje ninguém mais prega contra o pecado. Hoje é entusiasmo, hoje é emoção, e as pessoas não se convertem dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que quando Jesus, ele dá uma ordem para os 12 discípulos irem fazer a obra, evangelizar, curar os enfermos, ele diz: não parem, não vão até os gentios, nem se preocupem, nem vão até a cidade dos samaritanos. Não se preocupem com os gentios agora não, nem com a cidade dos samaritanos, mas preguem aos filhos perdidos da casa de Israel. Então Jesus estava mandando pregar para quem já era crente, que conhecia a Deus, mas que já estava perdido. Então Jesus, ele diz: vai e prega para essas pessoas, mas não prega emoção não prega receba, não prega vitória não. Sabe o que vocês pregam? Vão lá e preguem, se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus. Essa palavra que eu gostaria de deixar. Nada mais do que isso. O reino de Deus está próximo. A Bíblia está nos dizendo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Quando vierem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. É o que nos aguarda daqui para frente. Esse vídeo vai ficar aqui no YouTube. E no dia que estiver acontecendo isso, você escreve aí: realmente o Espírito Santo de Deus estava falando na sua boca, porque não é a palavra do homem. Isso é a palavra de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.